Vamos então para a aula 4, controle de fluxo em PHP. Vamos estudar então expressões condicionais, o if e o else em PHP, o switch também, que é um tipo de if-else, e também as estruturas de repetição, no caso nós vamos ver o while e o comando for. Para controle do fluxo de execução do programa, a expressão mais simples é o if. Ele verifica se uma determinada condição é true ou false. Se ela for true, então executa um comando lá no if. Nesse caso aqui, apenas um comando será executado se essa condição aqui for true. Se a condição for false, ele pula essa execução. Nós podemos, então, visualizar o comando if como um teste e, se esse teste resultar em true, um caminho é seguido em que um comando é executado e depois vai para o restante dos comandos lá em PHP. Caso contrário, se esse comando, esse teste, resultar em false, o comando não é executado. Então, pula aquela parte de execução do comando e vai para a próxima etapa lá no código PHP. O comando que é ou não executado na expressão if, ele pode ser trocado por um bloco de comandos. Então, aqui, ao invés de apenas um comando ser ou não executado, nós temos dois, porque nós temos esse bloco aqui dentro do if, no lugar daquele comando. O comando if-else, ele vai também verificar uma única condição, mas agora ele vai dar dois caminhos. Um caminho quando aquela condição é true, em que executa o comando que está em if, ou mais perto de if, e um outro caminho é, se a condição é false, então executa aquele comando que está mais perto do else. Então, aqui nós temos duas opções. Nesse caso, então, continuamos na visualização do if-else aqui com apenas um teste e, se essa condição for true, então determinado comando é executado, ou um bloco de comandos. Caso contrário, então se aquele teste lá for false, outro comando é executado, aquele que está perto do else. No fim das contas, prossegue aqui com a execução do restante do código PHP. Da mesma forma em que eu podia trocar um comando lá do if por um bloco de comandos, nós podemos fazer isso aqui no if-else também. Então, ao invés de ter apenas um comando, eu tenho aqui um bloco de comandos, se for o comando do teste, a condição true, e aqui eu tenho um outro bloco de comandos que serão executados se essa condição aqui for false. Vamos então a um exemplo, uma página em que nós selecionamos duas opções e exibimos em outra página duas opções de resposta com relação àquela opção selecionada. Nós temos aqui a página em que o usuário pode selecionar duas opções. Ele pode, então, aqui marcar tempo seco ou chuvoso e enviar esses dados. Quando ele marca uma dessas opções aqui, como o input aqui é do type radio, a outra opção, como ela tem o mesmo name, ela fica desmarcada. Então, aqui nesse caso, quando marca seco, chuvoso é desmarcado. Quando marca chuvoso, seco fica desmarcado. Apenas uma das opções é marcada aqui porque o name é o mesmo.
Só que quando marca o name, a primeira opção aqui, o value que fica selecionado é seco. Então, o usuário não digita esse value. O value que será enviado é o value que está colocado aqui no código. E o que vai chegar aqui para a página resposta tempo.php vai chegar na variável get. Então, se selecionou chuvoso, chega lá o name tempo com o value chuvoso. Se selecionou seco, chega lá tempo com o value seco. E esses values e os labels aqui que aparecem para os usuários, eles são independentes. Eu poderia enviar apenas S e C aqui como valores, exibindo seco e chuvoso para o usuário. Aqui, apesar de eu estar exibindo seco e marquei seco aqui, o que foi enviado foi apenas um S, e se marcar chuvoso, vai ser enviado apenas o C, e o meu programa deve trabalhar com isso. Eu vou deixar aqui o value antigo, e agora nós vamos usar o if aqui para exibir alguma coisa com relação àquela resposta. Então, vamos criar então a variável que recebe a resposta aqui. Se resposta for igual a seco, exibe uma mensagem correspondente. Nesse caso aqui, o teste é: se resposta for igual a seco, exibe use filtro solar. Então, aqui marcou seco, apertou enviar, use filtro solar apareceu. Por quê? Porque resposta é igual a seco, seco é igual a seco, então a condição é true. Quando a condição no if é true, o comando é executado. Mas se eu tivesse marcado aqui chuvoso, nada seria impresso. Por quê? Porque, no caso, a resposta seria chuvoso. Chuvoso não é igual a seco, então esse teste aqui retorna false. E quando a condição no if é false, tudo aqui é pulado e ele continua aqui em seguida, no restante do código, sem executar aquele comando. Nós podemos aqui incluir um outro teste. E agora para o caso do tempo chuvoso. Então, como foi marcado chuvoso, o que chegou foi a resposta chuvoso. Aqui, chuvoso não é igual a seco, então esse teste aqui retorna false, então esse comando aqui é ignorado. E ele continua aqui na linha 16 com o quê? Com outro teste. Chuvoso é igual a chuvoso? Sim. Então, esse segundo teste ele retorna true e o comando aqui dentro foi executado, exibindo lá a resposta. Mas, no caso da nossa página que apenas envia duas opções, ou seco ou chuvoso, nós poderíamos ter ignorado aqui, retirado esse teste do if aqui e apenas usado um else, um comando else. Então, eu já sei que quando não é seco, é chuvoso. E aí, o funcionamento é o mesmo aqui, ó, utilizando um if else. Como exercício, você deve criar uma página que recebe a senha do usuário
E se essa senha for diferente dessa daqui, você vai mostrar que a senha está incorreta. Se a senha for igual a isso aqui, você deve mostrar bem-vindo. Utilize if e else no seu exercício. Além daquela notação com as chaves, nós podemos utilizar essa daqui, que é com o par dois pontos e end if. Então, ao invés de usar a chave de início e a chave de fechamento desse bloco de comandos aqui, você usa dois pontos para iniciar e end if, ponto e vírgula, para encerrar aqui o comando if. Essa notação, ela também funciona com o else. Então, aqui eu coloco dois pontos para indicar o bloco do if aqui, dois pontos para indicar o bloco do else e end if para encerrar todos eles. Então, esse nosso teste aqui poderia ficar criado dessa maneira aqui. E o funcionamento é o mesmo. Nós podemos mesclar código HTML e PHP e olha como fica interessante com essa notação do if-else. Nesse caso aqui, nós temos a página sendo uma tabela sendo criada na página aqui e uma linha sendo iniciada nesse código aqui. Isso é código HTML. Em seguida, aqui eu inicio o PHP com a condição e termino ou interrompo essa parte do PHP aqui para acrescentar código HTML. Quer dizer, o código que está aqui, ele será exibido apenas se essa condição for true, porque ele está dentro aqui desse bloco do if, apesar de ser código HTML. E aqui nós temos a volta ao script PHP, continuando lá um else, que vai exibir essa outra linha aqui, ou essas outras colunas aqui, dependendo se a condição for false. Então, se essa condição for false, pula direto para a exibição dessa parte aqui desse else. E encerra aqui o if com essa volta ao código PHP. Então, aqui dentro desta página, nós poderíamos mesclar aquele HTML com o PHP. Então, eu poderia ter aqui uma linha, uma tabela com uma linha e duas colunas. Está aqui a tabela, vou colocar uma borda nela. Nós vamos então agora, além de mostrar a mensagem para o usuário, nós vamos mostrar aqui dentro dessa tabela a resposta que o usuário deu. Então, aqui para mostrar então a resposta, eu vou usar duas colunas aqui. Então, por exemplo, se ele selecionou seco, eu vou mostrar aquela mensagem lá de use filtro solar. Para isso, aquela tabela aqui será construída pelo PHP. Mas para ela ser construída pelo PHP, nós temos que fazer um teste do if e nós temos que lembrar aqui que tem duas opções. Então, além daquela ali no caso do tempo seco, eu tenho também a opção de quando está chuvoso. Então, no caso de chuvoso, eu vou deixar aqui chuvoso.
leve o guarda-chuva. Se nós usarmos a página desse jeito, ela mostra as duas opções. Mas o que eu quero é, se o usuário selecionou seco, ele vai ver apenas a mensagem aqui do seco, e se selecionou chuvoso, também só a linha do chuvoso. Então, aqui nós vamos acrescentar código PHP para verificar. Olha, se a resposta é igual a seco, então essa parte aqui vai ser exibida. Caso contrário, essa segunda parte é exibida e o if termina aqui embaixo. Veja então, aqui agora, como eu tenho dentro desse if, do corpo dele, esse código HTML, esse código só será mostrado se essa resposta aqui, ou se esse teste inteiro aqui, resultar em true. Se ele resultar em true, essa linha é exibida e, como nós pulamos o else, ele só vai exibir aquela linha. Se, caso contrário aqui, a resposta não for igual a seco, então esse teste for igual a false, então o que é pulado é essa linha aqui e essa outra aqui é exibida. Então, olha, seco, somente seco foi exibido, e chuvoso, somente chuvoso. Aqui nós podemos fazer algumas pequenas alterações. Todas as duas têm TR, então eu posso deixar essa criação do TR fora aqui, deixando apenas a criação das colunas dentro dos testes. Lembrando aqui que o TR, então, eu tenho que tirar aqui, e ele sempre será exibido. Então, aqui, como eu sempre vou ter uma próxima linha, eu coloquei ela aqui fora desses testes, e no final aqui eu fechei aquela linha que é criada. Essa linha ela vai ser criada ou com essas duas colunas ou com essas duas aqui, dependendo do teste. O resultado final é o mesmo aqui. Em PHP, nós temos o operador ternário e ele pode transformar esse tipo de teste aqui em algo mais simples, como essa linha aqui. Então, como aqui eu estou testando um uma variável e, se ela for igual a true, imprimindo uma, string, e se ela for false, imprimindo outra, nós podemos usar aqui, olha, o operador para verificar se essa variável é true, então ele devolve aqui essa próxima resposta. O resultado aqui desse operador é o próximo valor aqui, que no caso é o olá. Mas, se essa variável for false, o último valor é que é o valor desse operador. Então, aqui ele vai imprimir, e o que ele vai imprimir? Ou olá ou login. Para imprimir o olá, o logado tem que ser igual a true. Para imprimir o login, o logado tem que ser igual a false. Veja que é exatamente aqui o que está acontecendo nesse if. O comando switch, ele funciona mais ou menos como um if com vários testes internos. Por quê? Porque ele vai comparar um valor com várias opções. E é assim que ele encontrar uma opção igual àquele valor, ou seja, ele fez vários testes e encontrou uma igual, todos os comandos são executados até que ele encontre um break. Se nenhuma opção for igual, então ele vai executar o comando que estiver em default. Vejamos aqui o exemplo do switch. Você tem, então, aqui uma variável tipo, e ela pode ser igual a admin, pode ser igual a usuário ou nenhum desses dois. Se ela for igual a admin,
então esse comando aqui é executado e termina aqui no break. Se tipo for igual ao usuário, esse comando aqui é executado e termina aqui no break. Se nenhum desses casos, né, se o tipo não é nem igual a admin nem igual ao usuário, então o comando que está aqui dentro do default, que é o echo, é executado e termina aqui no break. Nós temos então agora aqui uma página com um select mostrando 3 opções para o usuário e então o usuário pode selecionar uma dessas opções e nós vamos usar um switch para responder de acordo com a seleção. Aqui no select, o name que vai chegar para a página resposta do usuário vai ser usuário, mais o value vai ser 1, dependendo da opção que o usuário selecionou. Se ele selecionou administrador, vai chegar admin. Caso contrário, se foi usuário, vai chegar a palavra usuário minúscula e sem acento para ele lá na próxima página. Ou a última opção aqui é nenhum, que também vai chegar nenhum, mas com todas as letras minúsculas. Aqui na página que recebe os dados, nós vamos imprimir uma vardamp aqui do get para verificar. Então, aqui, quando o usuário seleciona administrador e aperta enviar, chegou lá o usuário e o valor admin, que é o que ele foi selecionado aqui. No caso aqui da segunda opção, o valor chegou o usuário. Veja que não mudou aqui o índice, continua o usuário. E aqui no caso de nenhum também é o índice usuário, mas o valor é nenhum. Nós podemos então usar aqui o switch para verificar aqui se resposta é igual a usuário, por exemplo. Se é igual a administrador, e aí o value chega ali como admin. Temos então aqui 3 opções, que é a resposta ser igual ao usuário, a resposta ser igual a admin, ou não ser igual a nenhum nem outro, que aí vai imprimir aqui esse comando echo. Nesse caso aqui do administrador, exibe área do administrador, usuário exibe bem-vindo ao sistema, e se selecionar aqui nenhum, exibe efetue login, que será o mesmo impresso se o usuário acessar a página diretamente aqui, sem ter usado o formulário. Então, quando o usuário acessa essa página, resposta ao usuário diretamente aqui, como a resposta que chega aqui em get é vazia, olha, o vetor que chegou lá é um vetor vazio, então a resposta aqui é igual a null, e null não é igual nem a usuário e nem a admin. Então, o comando padrão aqui, que está no default, é o que será executado, ou que é mostrado lá para o usuário. Veja que o comando break ele é bem importante aqui no switch, porque se eu retirar o break, assim que um caso desse é encontrado, os comandos são executados até que o break seja alcançado. Então, aqui nesse caso, se a resposta for igual ao usuário, nós veremos na tela tanto essa mensagem quanto essa mensagem.
Então, aqui, se o usuário selecionar usuário e apertar enviar, como a resposta ela é igual ao usuário, ele imprime todos os comandos. Como não encontrou nenhum break aqui, ele continua imprimindo todos os comandos aqui até que encerre o switch. Então, aquele break ele é bem importante aqui para determinar o que fazer, o que imprimir ou não para o usuário. Nós poderíamos, por exemplo, trocar esse case admin aqui de lugar, deixá-lo aqui em cima e fazer o quê? Olha, se o usuário é um administrador, então eu vou imprimir tanto aquela mensagem aqui da área do administrador, quanto o bem-vindo ao sistema. Como eu faço isso? Basta eu retirar o break. Então, aqui, quando o usuário selecionar administrador, eu mostrei a área do administrador e também aqui aquela mensagem do usuário. Ele é um admin e também um usuário. E se eu marcar apenas o usuário, apenas bem-vindo ao sistema é impresso, porque o break termina essa execução. Existe uma outra opção de sintaxe aqui do comando switch, que é, ao invés de usar o bloco, utilizar aqui os dois pontos e end switch, dois pontos aqui também, ponto e vírgula aqui também no final. Então, basta fazer dessa maneira aqui. E como o importante aqui é terminar com o break, você pode combinar opções. Eu poderia, por exemplo, ter uma mensagem da área do administrador para quando o usuário selecionar root ou admin. E outros casos aqui continuam normalmente, depois do break. Então, se nessa página aqui houvesse uma outra opção aqui, por exemplo, para root, mas esse root é a mesma coisa trabalha do mesmo jeito que um admin, então aqui eu também poderia colocar um caso aqui para ele e se fosse o caso de root ou admin, isso aqui seria impresso na tela. Então, nesse caso, se o usuário selecionar maior administrador, ele vê a mesma mensagem que se selecionar aqui apenas administrador, porque esse caso aqui foi encontrado. Quando ele foi encontrado, apesar de não ter nada aqui dentro, tudo é executado até encontrar o break. Como exercício, você vai adaptar aquela primeira página que você fez com o if else para utilizar o comando switch.